Pessoal, então assim nós vamos com a nossa aula de história. Democracia é uma conquista permanente, tá? O que nós estudamos até agora? As formas de governo, né? Nós tivemos governos repressores, autoritários, monarquia, que era um governo absolutista, né? Que passava o governo de pai para filho, né? Depois tivemos o período regencial, que foi uma forma de governo em que o filho, né? Era uma criança, o filho de Dom Pedro e primeiro, então ele assumiu aos 15 anos o governo do Brasil, né? E aí esse período ficou em governo de regência, passando de pessoas para pessoas por um período de tempo, né? Até que o menino tivesse idade para assumir. Permaneceu por 50 anos, favoreceu ainda a classe rica, né? Não favorecia os pobres. E aí esse governo foi derrubado. E enfim veio o governo republicano, né? Nessas formas de governo, houve conquistas e perda, e uma das conquistas foi a democracia. O que é democracia? É um governo não repressor, autoritário, em que as pessoas têm o direito de opinião. Nós temos o direito de escolher um representante político por meio do voto, da eleição. Quando não tá bom, temos o direito de impeachment, de tirar essa pessoa do governo do poder, né? Eu ouvi essa semana em rádio que querem fazer o impeachment do nosso presidente Moisés, né? E já teve o impeachment de outros presidentes da República que a gente vivenciou na história da política brasileira. Democracia não se refere só à escolha de governo, né? É um direito também do cidadão, né? De fazer parte das políticas públicas, das escolhas, das melhorias. E agora eu tenho com vocês um exemplo aqui nas imagens, né? Monarquia e República, na página 149, em questão que está em estudo. O que era um governo de monarquia? Governo de rei, de império, governo que herda sua família, né? Vitalício, para toda a vida, né? República, governante e presidente ele é eleito pelo povo, seu tempo de governo é temporário, ou seja, ele governa por algum tempo conforme a lei, e às vezes é tirado antes, né? Que é por 4 anos. Para a sociedade, para que a sociedade funcione bem, a monarquia, né? Monarquia como uma república, são necessárias leis que organizem as formas de governo, né, na sociedade. Essas leis, elas surgem desde quando, né? Tipos elas surgem num país onde o governo é autoritário, o governo impõe leis. E num país democrático, tá? Ele é representado pelo povo que elaboram as leis. Então vai ter um governante que vai representar o povo. Então nós vamos começar pelos 3 tipos de poderes que tem dentro do governo, né, de um país, de um município e de um estado. Nós temos legislativo, quem legisla e cria as leis. No município são os vereadores, que são representantes do povo, que eles vão ver a necessidade de mudanças na cidade, no bairro, o que está precisando, vão criar projetos e vão levar para a Câmara de Vereadores. Quem que vai executar as leis? O prefeito, que está no governo, né? Ele vai ver se é legal, se é importante e vai assinar e vai autorizar que esse projeto seja executado. Quem que vai vigiar e julgar se essas leis estão acontecendo, se os direitos dos cidadãos estão sendo cumpridos? São o Poder Judiciário, que são os juízes, os promotores públicos da nossa cidade. Da mesma forma, tem esse tipo de poder acontece dentro do Estado e do país Brasil, tá? Então essas leis, elas são importantes, tá? Para impor ordem, regras de convivências, direitos e deveres da população, tá? Então os nossos representantes políticos são os vereadores, né? Os prefeitos e os nossos governadores, presidente da república, né? Eles estão trabalhando para o povo, para o bem-estar comum do povo. E quem vai fiscalizar essas leis são os poderes judiciários, tá? Aí vocês vão observar, fazer leitura da página 149, da página 150 e fazer as atividades. O Brasil é governado por um presidente, o estado, quem que é o governador do estado no qual você mora, quem é? A cidade na qual você mora é governada pelo prefeito, né? Ou pela prefeita, o nome da pessoa.
eles devem, né, como eu falei, eles devem querer, esses representantes nossos políticos, o bem comum da população. E aí vocês vão ler uma frase sobre um lema criado pelos políticos e militares quando eles derrubaram o governo absolutista, que era a monarquia no Brasil, para surgimento da república e da democracia. Esse lema, usado na época por por essas pessoas, era ordem e progresso. E aí pedem para vocês, você já deve ter lido em algum lugar, né, esse lema que a prof acabou de falar, e vocês devem desenhar, né, no espaço a seguir o símbolo nacional no que está escrito esse lema, que é a bandeira do Brasil, né, ordem e progresso. Então desenhem a bandeira no espaço, colorem bem bonito e façam a atividade da página 150. Esta é a aula de história de hoje. Ok. Que coisa mais estranha, Luana.